Em um mundo onde todos correm para se expor, a verdadeira força está em quem sabe se esconder. Não esconder por medo, mas esconder por estratégia. É curioso perceber como a sociedade valoriza a transparência como se fosse um sinônimo de confiança, quando, na verdade, aquilo que mostramos em excesso pode se transformar na nossa maior vulnerabilidade. Maquiavel já alertava: todos veem aquilo que você parece ser, mas poucos sentem quem você realmente é. Essa é a essência da opacidade calculada. Não entregar tudo, não revelar cada detalhe e deixar sempre uma sombra que intriga, confunde e protege. Pense por um instante. As pessoas mais magnéticas que você já conheceu, aquelas que deixaram uma marca em sua memória, eram excessivamente transparentes? Ou eram pessoas que revelavam fragmentos, detalhes controlados, informações medidas na dose certa, criando uma aura de mistério? É justamente o que diferencia o esquecível do memorável. Quando alguém conta tudo sobre si, não sobra nada para ser descoberto e a curiosidade se apaga. Mas quando existe silêncio, quando existem lacunas, a mente do outro se encarrega de preencher os espaços. E o mais interessante, ela quase sempre preenche com projeções que favorecem você. A opacidade calculada é uma forma de domínio psicológico. Quando você entrega apenas partes do que pensa, sente ou planeja, o outro fica em desvantagem. Ele não sabe com clareza quais são suas intenções e a dúvida gera cautela. É por isso que os negociadores mais inteligentes raramente expõem suas cartas logo no início. Eles não mentem, mas também não revelam. Usam respostas abertas, criam desvios de assunto, deixam perguntas no ar. Essa sutileza não só preserva sua posição, como faz com que cada palavra dita carregue mais peso. Afinal, aquilo que é raro é mais valorizado. É importante entender que opacidade não é sinônimo de frieza ou inacessibilidade. Não se trata de ser uma parede, mas sim uma cortina translúcida. O suficiente para deixar a luz passar, mas não a ponto de revelar cada detalhe da cena. Isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. No ambiente profissional, por exemplo, quantas vezes você já viu pessoas se prejudicarem ao expor suas intenções cedo demais? Projetos que são roubados, estratégias antecipadas por concorrentes, ou mesmo ideias subestimadas porque foram contadas sem o timing certo. O mesmo ocorre em relações pessoais, quando alguém abre suas fragilidades para pessoas que não têm maturidade ou boa vontade para lidar com elas. O excesso de exposição vira munição nas mãos erradas. Mas aqui está o ponto mais maquiavélico. O mistério não só protege, como atrai. A mente humana é viciada em resolver enigmas. Quando você não se revela completamente, você se torna um enigma vivo. E enigmas despertam desejo. Desejo de compreender, de se aproximar, de ganhar a confiança que não é dada a qualquer um. É por isso que pessoas que falam pouco sobre si e escolhem cuidadosamente o que compartilhar acabam gerando mais respeito e interesse do que aquelas que despejam tudo em conversas superficiais. Imagine duas situações. Numa entrevista de emprego, um candidato responde cada pergunta com todos os detalhes possíveis, abre sua história sem filtros, expõe medos e fraquezas, esperando que a honestidade seja vista como virtude. O outro, no entanto, responde de forma concisa, mas estratégica. Não mente, mas usa palavras que abrem margem para interpretações. E quando questionado sobre desafios, prefere transformar a vulnerabilidade em narrativa de superação. Qual dos dois transmite maior confiança e competência? O primeiro pode parecer simpático, mas o segundo se torna intrigante, e o intrigante costuma ser visto como valioso. Essa lógica também funciona nas interações sociais mais simples. Se alguém te pergunta sobre seus planos para o fim de semana e você responde com absoluta transparência,
Vou ficar em casa assistindo séries. A conversa morre ali. Mas se você diz algo como: tenho algumas coisas importantes para resolver, depois te conto, cria-se um espaço para curiosidade. Essa lacuna faz com que o outro pense em você, mesmo depois do diálogo. E isso é influência silenciosa. A opacidade calculada também é uma defesa contra manipuladores. Quanto mais os outros sabem sobre seus desejos, suas inseguranças e seus limites, mais fácil é para eles puxarem suas cordas. Se você revela que teme a rejeição, alguém pode usar isso para controlar suas atitudes. Se expõe que está desesperado por uma oportunidade, alguém pode usar sua pressa para te explorar. Mas se você mantém algumas cartas escondidas, ninguém consegue te colocar contra a parede. Você passa a ditar o ritmo do jogo. É claro que o segredo aqui está no equilíbrio. Não se trata de se tornar inacessível ou paranoico, mas de desenvolver a habilidade de selecionar o que compartilhar, quando compartilhar e com quem compartilhar. É saber que informação é poder e que, assim como dinheiro, não deve ser distribuída sem critério. Pessoas sábias compartilham apenas aquilo que fortalece suas conexões, sem enfraquecer suas posições. O efeito psicológico é poderoso. Quando você pratica a opacidade calculada, não apenas aumenta o peso das suas palavras, mas cria uma presença diferente. As pessoas começam a prestar mais atenção em você, porque sabem que cada gesto pode ter um significado. Seu silêncio passa a ser interpretado. Suas pausas ganham importância, sua voz adquire autoridade. No fundo, essa lição é uma antítese da era da exposição. Enquanto todos gritam para serem vistos, o verdadeiro poder está em quem consegue falar menos, mas ser ouvido mais. Aquele que guarda suas intenções, não por covardia, mas por estratégia, se torna imprevisível. E o imprevisível é sempre mais difícil de controlar. No jogo do poder, ser transparente é ser previsível. E ser previsível é ser frágil. Quem domina a opacidade calculada não precisa gritar para ser temido, nem implorar para ser respeitado. Sua simples presença já é suficiente para criar impacto. Afinal, aquilo que não se revela por completo nunca pode ser derrotado por inteiro. Muitos confundem autenticidade com rigidez, como se ser verdadeiro significasse agir da mesma maneira em todos os lugares, com todas as pessoas e em qualquer circunstância. Mas a verdade é que esse tipo de autenticidade é uma armadilha, porque transforma a pessoa em alguém previsível, inflexível e, acima de tudo, ineficaz. A vida real não é um palco com apenas um cenário, é uma arena de múltiplos ambientes, cada qual com suas próprias regras, linguagens e expectativas. Quem insiste em ser igual em todos eles acaba falhando em muitos. É aqui que entra a lição da persona adaptativa, a habilidade de moldar-se ao ambiente como a água, fluindo em diferentes formas, sem nunca perder sua essência. Maquiavel já dizia que um príncipe deveria parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro e religioso. Não necessariamente ser tudo isso, mas parecer. Não se tratava de falsidade pura, mas da compreensão de que as pessoas não se relacionam com quem você é, em essência, mas sim com a versão de você que conseguem enxergar. Essa diferença é crucial. Quando você entende que cada pessoa vê apenas um recorte da sua identidade, passa a usar esse recorte de forma estratégica, em vez de permitir que ele seja moldado por acaso. Pense em um diamante. Ele é uma pedra única, sólida, impossível de ser confundida com outra substância. No entanto, cada uma de suas faces reflete a luz de maneira diferente. Dependendo do ângulo, você vê cores, brilhos e formas diversas. Assim, deve ser a sua presença, multifacetada, mas inquebrável no núcleo.
Você não muda seus valores, não muda seus princípios, mas muda a maneira como os expressa para que eles sejam compreendidos em cada contexto. Na prática, isso significa que você não fala com um superior hierárquico da mesma forma que fala com um amigo de infância. Não é falsidade, é inteligência social. Significa que você não se apresenta em uma negociação da mesma forma que se apresenta em um encontro casual. A adaptação é a linguagem invisível da conexão. Quanto mais você ajusta sua comunicação ao estilo do outro, mais ele sente que você o entende. E quem se sente compreendido, abre espaço, cria laços e muitas vezes cede poder. Um exemplo simples. Imagine um líder tentando motivar sua equipe. Se ele fala de forma excessivamente técnica com pessoas emocionais, não cria impacto. Se fala apenas de sonhos e visão com pessoas práticas, também não gera engajamento. O líder eficaz lê o ambiente e adapta sua persona. Com uns, oferece dados e lógica. Com outros, pinta cenários de propósito e significado. No fim, ele continua sendo ele mesmo, mas cada faceta da sua identidade é utilizada de forma estratégica. O erro mais comum das pessoas é acreditar que precisam ser iguais com todos para provar integridade. Mas a integridade não está em se repetir como uma máquina, e sim em manter coerência com valores centrais enquanto se adapta nas formas externas. Pense na água. Ela é sempre água, independentemente de estar em um copo, em um rio ou em uma tempestade. O recipiente muda, mas sua essência permanece intacta. A adaptabilidade, portanto, não diminui quem você é. Na verdade, amplia sua capacidade de ser percebido e aceito em diferentes arenas. No entanto, há um risco. A adaptação pode se transformar em camuflagem excessiva, e quando alguém perde completamente o contato com sua essência, se torna um personagem vazio, refém da aprovação alheia. Esse é o extremo perigoso da persona adaptativa. Por isso é preciso estabelecer limites, os valores que você jamais negocia, as linhas que nunca cruza, as verdades que definem seu núcleo. Adaptar não é trair a si mesmo, é escolher como expressar a sua verdade, de acordo com a situação. Essa habilidade é uma das mais poderosas em negociações, liderança e relações sociais. Pense no exemplo de um grande negociador. Ele nunca entra em uma sala com apenas uma forma de se apresentar. Ele observa: quem são os players? Quais são suas prioridades? Quem parece mais racional? Quem parece mais emotivo? Quem precisa de reconhecimento e quem precisa de segurança? Ele não muda seus objetivos, mas muda sua maneira de comunicá-los. Assim, o mesmo projeto é apresentado em diferentes linguagens, e cada parte sente que foi ouvida e compreendida. Há também um efeito psicológico profundo nessa prática. Quando você se adapta, a outra pessoa sente um senso de proximidade maior. É como se falassem a mesma língua. Isso não apenas facilita acordos, como também gera confiança. E confiança, mesmo que parcial ou circunstancial, é um dos maiores ativos de influência. Outro exemplo pode ser visto no campo pessoal. Imagine alguém em um relacionamento amoroso que insiste em agir da mesma forma como age no trabalho, rígido, competitivo, excessivamente pragmático. Essa rigidez destrói a intimidade. O oposto também é verdadeiro. Alguém que tenta ser excessivamente emocional e vulnerável em um ambiente de negócios perde credibilidade. A persona adaptativa é justamente a ponte que evita esses choques, permitindo que você atue com eficácia em cada cenário sem deixar de ser autêntico. Maquiavel chamaria isso de aparência estratégica. Em outras palavras, você mostra ao mundo a versão de si mesmo que é mais útil naquele momento, sem nunca deixar de ser fiel ao que realmente importa. Isso pode soar frio, mas na realidade é apenas maturidade social.
Quem insiste em ser igual em todas as situações se torna ineficaz, porque o mundo não é homogêneo. Já quem aprende a modular sua persona conquista o respeito dos diferentes, porque sabe se comunicar em cada idioma psicológico. A chave está na intenção. Se sua adaptação tem como objetivo manipular e explorar, ela se torna um veneno. Mas se sua adaptação tem como objetivo se conectar, inspirar, negociar ou proteger seus interesses de forma justa, então ela se transforma em uma das mais altas formas de inteligência social. No fundo, a persona adaptativa é a arte de ser flexível sem ser instável, estratégico sem ser falso, múltiplo sem ser vazio. É o diamante que brilha de formas diferentes sem nunca deixar de ser diamante. É a água que assume o formato do recipiente sem nunca deixar de ser água. É o príncipe de Maquiavel que ajusta sua face conforme a plateia, mas mantém seu poder inabalável por trás das cortinas. Quem domina essa lição conquista uma vantagem quase invisível. Pode entrar em qualquer espaço, falar com qualquer tipo de pessoa, participar de qualquer jogo e sempre encontrar uma forma de ser ouvido e respeitado. No teatro da vida, onde muitos atuam sem consciência, o mestre da persona adaptativa não apenas atua, ele dirige a cena. Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem muros e nem vigilantes armados. É uma prisão invisível, construída pelos próprios medos. Medo de perder um emprego, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho, medo de não ser aceito. Essa prisão mantém milhões de pessoas vivendo abaixo do seu potencial, obedecendo regras injustas, aceitando migalhas e tolerando situações que destroem sua dignidade. E o mais cruel, essa prisão é sustentada pelas próprias mãos de quem está dentro dela. Maquiavel sabia disso quando escreveu: "O homem que depende totalmente do amor dos outros está fadado a se tornar frágil, porque o amor pode se romper a qualquer momento. Já o temor, quando bem administrado, é duradouro." Por trás dessa frase está uma verdade poderosa. Quem depende emocionalmente de algo ou alguém se torna refém. E quem é refém nunca é realmente livre. O desapego estratégico é a habilidade de não se tornar escravo de nenhuma relação, emoção ou circunstância. É entender que tudo o que você tem pode ser perdido, mas a sua essência, sua disciplina e sua inteligência, nunca. Essa consciência gera uma liberdade que intimida, porque o indivíduo que não teme perder não pode ser manipulado. Pense em uma negociação. Duas pessoas estão diante de um contrato importante. Uma delas construiu todas as suas expectativas em cima daquele acordo, já fez planos futuros contando com o dinheiro, com a parceria e com os resultados. A outra gostaria muito de fechar, mas sabe que pode viver sem isso. Quem tem mais poder? É óbvio, quem pode viver sem o acordo. Essa é a força do desapego. Mas atenção, desapego não significa indiferença. Não é sobre viver sem desejar, sem se importar ou sem se comprometer. Pelo contrário, é sobre se importar profundamente, mas não ser dominado pelo medo de perder. É estar no jogo com toda a sua energia, mas também ter a clareza de que, se o tabuleiro virar, você ainda terá condições de recomeçar. O desapegado não é alguém frio, mas alguém que não é refém. No campo pessoal, isso é ainda mais evidente. Quantas pessoas aceitam relacionamentos tóxicos porque têm medo da solidão? Quantas se calam diante de injustiças porque têm medo de perder a aprovação social? Quantas se mutilam em silêncios e concessões porque não suportam a ideia de rejeição? O desapego estratégico corta essas correntes. Ele diz: "Eu escolho estar aqui porque quero, não porque preciso." Essa postura muda completamente a forma como os outros te tratam. O curioso é que o desapego cria um paradoxo. Quanto menos você precisa de algo, mais você atrai esse algo.
Quem não tem medo de ficar sozinho é justamente quem mais desperta respeito e desejo nos relacionamentos. Quem não está desesperado por fechar um contrato é quem mais transmite autoridade em negociações. Quem não implora por aprovação é quem mais recebe reconhecimento. Porque os outros percebem, consciente ou inconscientemente, que você não é facilmente comprado. É por isso que as pessoas mais confiantes não são aquelas que têm garantias absolutas, mas sim aquelas que desenvolveram a convicção de que conseguem sobreviver e prosperar em qualquer cenário. Essa confiança nasce do desapego. Você não está preso ao resultado imediato porque acredita na sua capacidade de reconstruir. Você não está preso a uma única porta porque sabe que sempre pode encontrar outra. Maquiavel via no desapego uma arma política. O governante que não se deixa dominar pela necessidade desesperada de agradar mantém mais controle do que aquele que teme perder o afeto popular a cada decisão. O mesmo vale para a vida comum. Quando você toma decisões pensando apenas no curto prazo, por medo de desagradar, se enfraquece. Mas quando pensa estrategicamente, entendendo que algumas perdas momentâneas fortalecem vitórias futuras, se torna inquebrável. Mas como desenvolver o desapego estratégico? Ele começa em pequenas coisas. Não é preciso largar tudo para viver como um monge. O treino começa ao abrir mão da necessidade de vencer cada discussão. Começa ao suportar o desconforto de não ser aprovado por todos. Começa ao entender que nem todas as oportunidades são indispensáveis e que algumas portas se fecham justamente para te direcionar a caminhos melhores. Com o tempo, essa prática muda sua postura diante da vida. Você deixa de se apegar a resultados imediatos e começa a focar em processos. Para muitos, isso parece uma forma de perder intensidade, mas é exatamente o contrário. O desapegado se entrega com mais intensidade porque sabe que, caso algo termine, ele não será destruído. Ele dá tudo de si, sem medo de se despedaçar. E essa postura cria uma energia magnética. O mundo respeita quem não é escravo de nada. Existe uma frase que resume esse princípio. O mais perigoso no campo de batalha é o soldado que nada tem a perder. Mas o mais poderoso é aquele que, tendo muito a perder, ainda assim não se deixa dominar pelo medo da perda. Esse é o verdadeiro desapego estratégico. Ele não é uma fuga, é um escudo. Ele não é desprezo, é clareza. Ele não é desistência, é poder. Porque quando nada pode te prender, nada pode te derrubar. Existe uma ilusão muito comum sobre poder. A ideia de que ele precisa ser ruidoso, visível e impositivo. Muitos acreditam que liderar é gritar mais alto, bater na mesa, impor autoridade a cada instante, mas esse tipo de poder é frágil porque depende do excesso. Quem precisa mostrar toda hora que tem poder, na verdade, teme perdê-lo. O verdadeiro poder é silencioso. Ele não precisa se anunciar, porque sua presença já altera o ambiente. Esse é o princípio da alavancagem silenciosa. Influenciar sem demonstrar, conquistar sem forçar, dominar sem levantar a voz. Maquiavel dizia que os grandes feitos nunca acontecem sem risco. E o risco aqui é justamente ir contra o instinto de agir de forma explosiva. Porque quando você se acostuma a pressionar demais, a depender de imposição direta, você se torna previsível. Já quando domina o silêncio e a paciência, você constrói um tipo de poder invisível que é muito mais difícil de combater. A alavancagem silenciosa funciona como um campo magnético, invisível, mas irresistível. Ela se manifesta quando você se torna indispensável sem precisar lembrar os outros disso. Quando você se torna a pessoa que resolve problemas, que guarda informações valiosas, que mantém compostura mesmo em situações de caos. O ambiente percebe. E quando percebem, você passa a ser respeitado não porque exige,
mas porque se tornou impossível de ignorar. Um exemplo prático está no uso do silêncio em conversas e negociações. A maioria das pessoas tem horror ao vazio. Quando uma pergunta difícil é feita, elas correm para preencher o silêncio com justificativas, explicações e até revelações desnecessárias. O mestre da alavancagem silenciosa, porém, usa o silêncio como arma. Ele ouve, observa, deixa o outro se afogar nas próprias palavras. O simples ato de não responder de imediato já desequilibra a dinâmica, porque obriga o outro a se expor além do necessário. Isso também acontece em relacionamentos. Em vez de exigir reconhecimento, o estrategista constrói valor pela consistência. Ele age de forma tão sólida que os outros sentem a ausência quando ele se cala, e isso cria uma dependência natural. Diferente da pessoa que implora por atenção ou aprovação, o praticante da alavancagem silenciosa sabe que a força está em ser notado justamente quando não se esforça para ser notado. No ambiente profissional, essa lição é ainda mais clara. Há sempre duas figuras em qualquer equipe: aquele que fala demais sobre tudo o que faz e aquele que simplesmente entrega resultados consistentes, sem autopromoção excessiva. O primeiro pode até ser visto, mas é o segundo que, pouco a pouco, se torna indispensável. O silêncio dá mais peso às suas ações do que 1000 discursos dariam. Outro aspecto poderoso da alavancagem silenciosa é a paciência estratégica. A maioria das pessoas busca resultados imediatos. Querem a vitória agora, o reconhecimento hoje, a vantagem já. Mas o verdadeiro poder é construído como uma rede de investimentos. Você planta, espera e colhe no tempo certo. Quando o outro erra, você não precisa atacar. Você observa, guarda a falha como munição silenciosa e usa no momento mais adequado. Isso não é crueldade, é estratégia. É saber que o tempo é um aliado do paciente. É importante diferenciar a alavancagem silenciosa de passividade. Não se trata de ficar parado esperando que o mundo haja por você. É ação discreta. É influenciar pelo posicionamento, não pela força bruta. É o jogo do xadrez, não o das damas. Enquanto os apressados movimentam suas peças em todas as direções, o estrategista move poucas, mas em posições que mudam todo o tabuleiro. Há também um fator psicológico nesse princípio. Pessoas são naturalmente atraídas pelaquilo que não se explica por completo. Quando percebem que você não reage de maneira explosiva, que não se apressa em justificar, que não revela todas as suas intenções, sua figura se torna mais enigmática e, por isso, mais poderosa. Você se transforma na variável imprevisível da equação. E o imprevisível sempre gera cautela. Imagine uma reunião em que todos estão discutindo de forma acalorada. Vozes se sobrepõem, argumentos se chocam, emoções transbordam. E no meio disso, existe alguém que permanece calmo, apenas ouvindo. Essa pessoa não precisa falar muito. Quando finalmente abre a boca, o silêncio se instala, porque todos sabem que dali virá algo pensado, algo calculado. É o peso do silêncio acumulado que dá valor à fala. O mais fascinante é que esse poder não depende de posição hierárquica. Qualquer pessoa pode praticá-lo. Basta desenvolver 3 habilidades: paciência, observação e autocontrole. Paciência para esperar o momento certo, observação para enxergar o que os outros não veem e autocontrole para não ceder à tentação de reagir antes da hora. No fim, a alavancagem silenciosa é como a gravidade, invisível, mas inevitável. Ela não grita, não ameaça, não implora. Apenas está lá, puxando tudo em sua direção. E o mais intrigante é que, quanto mais você domina esse princípio, menos precisa se esforçar para ser ouvido ou respeitado. Sua simples presença já faz o trabalho. O poder que grita se desgasta. O poder que sussurra perdura. Quem domina a alavancagem silenciosa
Se torna uma força constante, um ponto de referência inevitável, uma presença que não precisa ser anunciada, porque todos já a sentem, mesmo em silêncio. Existe uma lei silenciosa no comportamento humano. Todos querem ser vistos, compreendidos e valorizados. Por trás de cada palavra dita, de cada gesto, de cada reação, existem necessidades escondidas e medos que quase nunca são revelados de forma explícita. A maioria das pessoas, porém, está tão ocupada falando de si, defendendo suas opiniões ou tentando provar um ponto, que se esquece de observar o que está acontecendo de verdade. É nesse espaço que nasce o poder do eco psicológico, a habilidade de refletir as necessidades e emoções mais profundas do outro, criando uma conexão que parece quase mágica. Maquiavel já apontava que os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem tocar. Em outras palavras, as pessoas vivem de percepções superficiais, mas raramente enxergam o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. Quem aprende a ver além do que é mostrado tem uma vantagem esmagadora. Consegue falar diretamente ao coração alheio sem que o outro sequer perceba que está sendo lido. O eco psicológico não é manipulação barata, é leitura inteligente. É entender que por trás de uma reclamação existe um pedido não dito. Por trás de um ataque existe uma insegurança escondida. Por trás de uma aparente indiferença existe um desejo de ser notado. O estrategista sabe que escutar não é apenas ouvir palavras, mas decifrar códigos emocionais. Ele entende que cada pessoa, ao se expressar, está na verdade respondendo a 3 perguntas invisíveis. Você me vê? Você me entende? Você me valoriza? Responder sim a essas perguntas, sem dizê-las de forma explícita, é o coração do eco psicológico. Imagine alguém dizendo: "Eu odeio meu trabalho." A resposta comum seria: "Então procure outro." Mas essa resposta não cria conexão, apenas encerra a conversa. O eco psicológico, por outro lado, vai além da superfície. Talvez o que essa pessoa esteja realmente dizendo é: "Eu não sinto que reconhecem meu esforço", ou "Eu não vejo futuro aqui." O estrategista responde refletindo esse sentimento. Parece que você sente que não estão valorizando o que você entrega. Ou você gostaria de estar em um lugar que te desafie mais, não é? Esse reflexo faz o outro se sentir compreendido em um nível mais profundo, e isso abre portas para confiança e influência. Esse princípio funciona porque seres humanos são naturalmente egocêntricos. Estão sempre presos às próprias dores, desejos e histórias. Quando encontram alguém que parece compreendê-los sem julgamento, imediatamente criam um laço. Não é racional, é emocional. E quando uma conexão é emocional, ela vale mais do que qualquer argumento lógico. No campo da liderança, o eco psicológico se torna uma arma quase imbatível. Líderes comuns tentam motivar suas equipes falando do que eles, líderes, acreditam ser importante. Mas o líder estratégico primeiro escuta. Descobre o que realmente move cada pessoa: segurança, reconhecimento, propósito, crescimento, e depois reflete isso em seu discurso. O resultado: pessoas que sentem que estão lutando por algo que ressoa com elas, não apenas com o chefe. Em relacionamentos pessoais, essa habilidade cria intimidade real. Não é preciso concordar com tudo o que o outro diz, é preciso mostrar que você entende o que ele sente. Isso muda a dinâmica completamente. Uma discussão, por exemplo, deixa de ser um combate de argumentos e se transforma em um espaço de validação e clareza. O outro baixa a guarda porque sente que não está sendo atacado, mas compreendido. No mundo dos negócios, o eco psicológico é igualmente poderoso. Um vendedor comum fala de características do produto. O vendedor estrategista fala do que o cliente realmente deseja: segurança, status, praticidade, reconhecimento. Ele reflete as necessidades do cliente em suas palavras
E o cliente sente que aquela solução foi feita sob medida para ele. Não é sobre vender, é sobre espelhar o desejo não dito. É importante destacar que o eco psicológico não é apenas sobre repetir o que o outro diz. É sobre captar a essência. É ouvir a música por trás das palavras. Muitas vezes, isso exige mais silêncio do que fala, mais perguntas do que respostas. E quando você acerta o reflexo, cria uma sensação quase mágica, a de que você lê mentes. Essa habilidade também protege contra conflitos desnecessários. Ao refletir o que o outro sente, você dissolve resistências. Alguém pode chegar com raiva, gritando, tentando impor sua visão. Em vez de contra-atacar, você pode refletir. Eu percebo que isso é realmente importante para você. Essa simples frase muda o jogo. O outro deixa de lutar contra você, porque sente que já foi reconhecido. Mas aqui está o alerta maquiavélico. Essa arma pode ser usada tanto para construir quanto para manipular. O eco psicológico dá acesso direto ao centro das emoções de alguém. Quem usa isso apenas para explorar, cedo ou tarde perde credibilidade e confiança. O uso sábio é aquele que busca criar alianças, construir relações sólidas e fortalecer a própria posição sem destruir o outro. No fundo, o eco psicológico é uma das formas mais sutis de poder. Ele não levanta muros, não grita ordens, não impõe medo. Ele conquista pelo reflexo, pelo reconhecimento, pela validação. É o tipo de influência que faz as pessoas não apenas respeitarem você, mas desejarem estar ao seu lado, porque se sentem mais compreendidas na sua presença do que em qualquer outro lugar. Quem domina essa arte se torna irresistível, porque no final, todos estamos em busca da mesma coisa. Alguém que nos veja, nos entenda e nos valorize. Quem oferece isso, conquista corações e mentes sem precisar lutar. Vivemos em um mundo que adora rótulos, certo e errado, bom e mal, heróis e vilões. Essa visão simplificada dá conforto porque facilita o julgamento. Sabemos quem aplaudir e quem condenar, mas a realidade raramente é tão clara. Quando as situações envolvem interesses múltiplos, consequências de longo prazo e escolhas difíceis, a linha entre certo e errado se desfaz. É nesse território nebuloso que surge a moralidade ambígua, a capacidade de tomar decisões não pelo que parece mais bonito ou aceitável, mas pelo que é mais eficaz e necessário. Maquiavel foi duramente criticado por defender esse princípio. Para ele, um líder não deveria se preocupar em parecer bom, mas sim em manter a estabilidade do poder e a sobrevivência do Estado. Às vezes, isso exigia medidas duras, até cruéis aos olhos da opinião pública. Mas na visão dele, proteger o todo justificava os cortes dolorosos no caminho. É uma ética da consequência, não da aparência. O que isso significa na prática? Que nem sempre o caminho moralmente bonito gera os melhores resultados. Imagine um líder que descobre que um membro da equipe está sabotando silenciosamente projetos. A decisão bondosa seria dar mais chances, oferecer ajuda, acreditar que a pessoa vai mudar. Mas enquanto isso, os outros membros honestos são prejudicados, a confiança do grupo se deteriora e o futuro do projeto é colocado em risco. A decisão dura, retirar essa pessoa, mesmo que pareça fria, pode ser a mais justa no longo prazo. Outro exemplo, uma amizade em que alguém pede conselho sobre um relacionamento obviamente destrutivo. A reação mais amável seria confortar, apoiar, evitar críticas diretas. Mas em alguns casos, a verdadeira demonstração de cuidado é dizer o que ninguém mais teve coragem de dizer. Você precisa sair disso antes que se destrua. Essa honestidade fere no início, mas pode salvar a longo prazo. A moralidade ambígua, portanto, não significa ausência de valores. Significa que valores sozinhos não são suficientes. É preciso considerar os resultados.
É um exercício de maturidade aceitar que, em muitas situações, não existe um bem absoluto, apenas escolhas que trazem ganhos e perdas diferentes. O maquiavelismo entra aqui como uma lente pragmática. Em vez de perguntar, o que me faz parecer bom, a pergunta é, qual ação gera o melhor desfecho para o maior número de pessoas? E que eu esteja disposto a assumir as consequências? Essa habilidade é rara porque exige coragem. É fácil tomar decisões que agradam no curto prazo. Difícil é encarar a crítica, a incompreensão e até a rejeição que vem de decisões impopulares, mas necessárias. O líder, o estrategista, o indivíduo que domina a moralidade ambígua, aceita pagar esse preço. Ele não busca aplausos, busca eficácia. Existe também um ponto essencial. A moralidade ambígua não é desculpa para o egoísmo ou para abusos. Quem a usa apenas para se beneficiar, sacrificando os outros de forma injusta, se transforma em um tirano. A verdadeira força está em aplicar esse princípio dentro de limites claros. É sobre proteger um bem maior, não sobre satisfazer caprichos individuais. Na vida cotidiana, aplicar esse conceito pode significar escolher o silêncio em vez da explosão, mesmo que a explosão pareça mais sincera. Pode significar adiar uma recompensa imediata em nome de um benefício maior no futuro. Pode significar dizer não a algo que você quer muito, porque sabe que ceder a esse desejo comprometeria seus valores essenciais. Esse tipo de decisão cria uma aura de respeito. As pessoas podem não concordar com você, podem até te criticar, mas no fundo, reconhecem a solidez de quem não se guia apenas pelo desejo de ser aceito. É por isso que figuras de poder, ao longo da história, sempre foram amadas e odiadas na mesma proporção, porque decidiram em zonas cinzentas, e zonas cinzentas nunca agradam a todos. O mais fascinante é que a moralidade ambígua traz uma liberdade enorme. Quando você deixa de ser escravo da necessidade de parecer bom para todos, passa a decidir com mais clareza. Sua mente se liberta do medo de julgamento. Você passa a viver não para aplaudir plateias, mas para sustentar resultados. Essa é a diferença entre líderes frágeis e líderes inquebráveis. No campo pessoal, esse princípio também se aplica. Quantas vezes você já precisou tomar uma decisão dura em um relacionamento, em uma amizade ou até consigo mesmo? Dizer não a algo que todos esperavam que você dissesse sim. Escolher um caminho que parecia ingrato, mas era necessário. Nessas horas, você entendeu na pele o que é viver com moralidade ambígua. Em última análise, esse princípio é a aceitação da complexidade da vida. O mundo não se divide em heróis perfeitos e vilões cruéis. O mundo é feito de escolhas difíceis, onde cada ação carrega luz e sombra. Quem entende isso ganha uma vantagem decisiva. Não se paralisa diante do cinza, não se ilude com ilusões de pureza. Age com pragmatismo, sem perder os próprios limites. O verdadeiro poder não está em parecer moralmente impecável, mas em assumir a responsabilidade de decidir em terrenos ambíguos. Porque, no fim, os que ousam decidir são os que moldam o destino. E os que ficam presos no medo de errar se tornam apenas espectadores. Nunca se viveu uma época de tanta exposição como a nossa. Redes sociais transformaram a intimidade em espetáculo e a privacidade em moeda rara. Todos querem mostrar, contar, provar. Mas quanto mais você mostra, menos poder você tem. Porque informação é sempre poder. E quem entrega toda a sua informação de forma gratuita acaba perdendo a vantagem. É aqui que entra a lição da exposição controlada. A habilidade de revelar apenas o necessário, na hora certa, para a pessoa certa. Maquiavel já dizia, os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades imediatas, que aquele que engana encontrará sempre quem se deixe enganar. A vulnerabilidade nasce justamente da previsibilidade. Se você expõe demais,
Os outros não apenas sabem como te atingir, mas também deixam de te valorizar, porque o mistério se perde. Em contrapartida, quando você mostra apenas fragmentos selecionados, cria curiosidade. E a curiosidade é um dos mais poderosos gatilhos de atração e influência. O segredo não está em se esconder completamente, mas em ser seletivo. Pense em um cofre. Ele não precisa estar sempre trancado diante de todos, mas tampouco pode estar escancarado. O valor está em escolher quando abrir e para quem. É o mesmo com sua vida, seus planos, seus pensamentos. Nem todos merecem acesso às mesmas informações. E, na verdade, quanto menos as pessoas souberem sobre você, mais elas projetam. E quase sempre projetam mais do que você realmente é, elevando sua importância. Um exemplo simples. Imagine alguém em uma conversa casual. Quando perguntam sobre seus projetos, essa pessoa derrama todos os detalhes, cronogramas, dificuldades, esperanças. A reação do outro é quase sempre banal, porque não há mistério, não há espaço para curiosidade. Agora pense em alguém que responde: estou trabalhando em algo interessante, mas ainda não posso revelar tudo. Essa frase, embora breve, acende um gatilho de interesse. O silêncio se torna mais eloquente que 1000 palavras. A exposição controlada é também uma forma de defesa. Quem revela demais entrega munição. Suas fragilidades podem ser usadas contra você. Suas intenções podem ser antecipadas. Seus limites podem ser explorados. É assim que muitos se tornam manipuláveis. Por ingenuidade, abriram seu coração a quem não estava pronto para cuidar dele. O estrategista não se fecha completamente, mas abre janelas seletivas. Ele mede quem está diante dele, observa sinais de confiança e só então compartilha informações mais profundas. Outro aspecto crucial está no tempo. O momento em que você revela algo pode transformar completamente o impacto da informação. Revelar cedo demais pode soar como fraqueza ou ansiedade. Revelar tarde demais pode ser visto como omissão. O mestre da exposição controlada entende o timing. Ele sabe quando uma informação tem valor máximo e a entrega nesse exato instante, como uma carta decisiva em uma partida de xadrez. No campo profissional, isso pode significar não mostrar todas as suas habilidades no primeiro dia de trabalho. Você revela gradualmente, criando a impressão de crescimento constante. Em negociações, significa não expor todas as suas condições logo de início, mas deixá-las surgirem no desenrolar da conversa. Em relações pessoais, significa não despejar toda a sua história de vida no primeiro encontro, mas deixar que o outro vá descobrindo aos poucos, criando envolvimento. Essa habilidade também está ligada ao controle da sua imagem pública. Na era digital, cada postagem, cada comentário, cada foto é uma peça do quebra-cabeça que os outros usam para interpretar quem você é. Se você posta tudo, todos já sabem o quadro completo. Mas se você escolhe, se você dosar o que mostra, o quadro nunca estará completo. E justamente por isso, você se torna mais interessante, mais enigmático e mais difícil de atacar. Há um ditado que resume bem: o que é raro é valioso. A mesma regra vale para a sua exposição. Se você fala o tempo todo, suas palavras perdem peso. Se você fala pouco, cada palavra ganha força. Se você mostra tudo, ninguém se impressiona. Se você mostra pouco, cada detalhe é lembrado. Mas atenção, exposição controlada não significa ser frio, distante ou inacessível. Significa ser estratégico. É perfeitamente possível criar proximidade sem se entregar por inteiro. É possível ser autêntico sem ser transparente em excesso. É possível ser aberto e, ao mesmo tempo, seletivo. A chave está em decidir conscientemente o que compartilhar, em vez de se deixar levar pelo impulso de contar tudo. No fundo,
A exposição controlada transforma você em um enigma. E enigmas têm mais valor do que explicações prontas. Porque as pessoas não apenas querem te conhecer, elas querem te decifrar. E enquanto elas tentam decifrar, você já está um passo à frente, guiando a percepção que tem de você. Quem domina essa arte não apenas se protege, mas também se eleva. Ele nunca é óbvio, nunca é banal, nunca é previsível. É como um livro que mostra apenas alguns capítulos, mas cujas páginas não reveladas fazem mais barulho do que as que foram lidas. Afinal, no jogo do poder, quem mostra demais perde vantagem. E quem mostra de menos perde conexão. A sabedoria está no equilíbrio, revelar o suficiente para atrair, mas nunca o suficiente para ser totalmente controlado. No final das contas, não importa o quanto alguém fale bem, se vista bem ou se apresente de forma impecável. O que realmente diferencia os fortes dos frágeis, os líderes dos seguidores, os vencedores dos que apenas sonham, é a capacidade de transformar intenções em resultados. Essa é a essência da obsessão por resultados. Uma mentalidade focada, não em discussões intermináveis, nem em parecer competente, mas em realizar o que precisa ser feito. Maquiavel afirmava que a promessa cumprida foi necessária no passado. A promessa quebrada é necessária no presente. A frase soa dura, mas carrega um princípio profundo. Não é a promessa que importa, é o efeito. Em outras palavras, não basta falar de intenções nobres ou de estratégias brilhantes. O que define a força de alguém é a execução, a habilidade de gerar impacto real, tangível, que muda o cenário. O mundo está cheio de pessoas ocupadas. Correm de um lado para outro, acumulam tarefas, repetem a mesma frase: "Não tenho tempo". Mas estar ocupado não é sinônimo de ser produtivo. Muitos confundem atividade com conquista. Trabalham horas intermináveis, mas não avançam. Gastam energia em batalhas pequenas, mas nunca conquistam o território que realmente importa. O obcecado por resultados enxerga isso com clareza. Ele não mede esforços pelo volume, mas pela eficácia. Prefere fazer menos, mas fazer o que gera efeito. Essa mentalidade se aplica a todos os aspectos da vida. Em debates, por exemplo, muitos entram para provar que estão certos, para vencer no campo das palavras. Mas o estrategista não está preocupado em vencer discussões. Está preocupado em conquistar mudanças. Ele sabe que convencer alguém a longo prazo vale mais do que derrubar com argumentos imediatos. Resultado não é ter razão, é gerar transformação. No trabalho, essa diferença é ainda mais visível. O funcionário comum foca em parecer ocupado, envia e-mails longos, participa de todas as reuniões, fala sobre o quanto está sobrecarregado. O profissional estratégico foca em mostrar entregas. Ele mede seu valor não pelo esforço visível, mas pelo impacto que gera. É por isso que muitos que falam pouco acabam crescendo mais do que os que tentam provar o tempo todo que são indispensáveis. No campo pessoal, a obsessão por resultados é o que separa aqueles que vivem de planos dos que constroem realidades. Quantas pessoas você conhece que passam anos falando dos projetos que vão começar, dos livros que vão escrever, das mudanças que vão fazer? E quantas realmente dão o primeiro passo e sustentam até ver a transformação acontecer? O obcecado por resultados não espera a motivação perfeita, não depende de condições ideais. Ele age, ajusta, corrige, recomeça, mas não para até ver o efeito acontecer. Existe também uma inteligência especial nessa mentalidade. A capacidade de desapegar do como para focar no o quê. Quem é obcecado por resultados não se prende a métodos. Se uma estratégia falha, ele muda. Se uma técnica não funciona, ele adapta. O objetivo é claro, mas o caminho pode ser redesenhado quantas vezes forem necessárias. Essa flexibilidade é o que torna esses indivíduos quase imparáveis. Enquanto os outros se apegam ao orgulho de provar que estavam certos, eles mudam de rota sem hesitar.
Porque o que importa não é estar certo, é vencer. Um ponto crucial dessa obsessão é a disciplina em escolher batalhas. Muitos desperdiçam energia tentando ganhar todas as lutas, defender todos os argumentos, reagir a todas as provocações. O obcecado por resultados pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero conquistar? Se afasta, ele simplesmente não entra na disputa. Ele não gasta pólvora em fogos de artifício, guarda para os momentos decisivos. Essa seletividade faz com que cada ação sua seja mais precisa e impactante. No entanto, existe um perigo. A obsessão por resultados pode se transformar em destruição se não for equilibrada por valores. Quem busca vencer a qualquer custo acaba perdendo algo ainda maior, a própria integridade. Por isso, o verdadeiro estrategista define limites. Ele sabe quais resultados valem a pena, quais não justificam as consequências, quais não podem ser buscados à custa de quem ele é. Resultado sem propósito é vazio. Resultado sem ética é veneno. Quando equilibrada, essa mentalidade cria uma força rara. Enquanto a maioria se perde em distrações, quem é guiado por resultados avança em silêncio. Enquanto muitos colecionam desculpas, eles colecionam conquistas. Enquanto uns querem ser vistos como competentes, eles preferem ser reconhecidos como eficazes. Essa diferença é sutil, mas transformadora. Reputações podem ser construídas com palavras, mas legados só são construídos com resultados. E o mais interessante é o efeito colateral dessa postura. Oportunidades começam a surgir naturalmente. Pessoas confiam mais em quem entrega do que em quem promete. Líderes delegam mais responsabilidades a quem cumpre do que a quem fala. Parceiros preferem estar ao lado de quem realiza do que de quem apenas sonha. Resultados atraem resultados, criando um ciclo de crescimento que se retroalimenta. No fim, obsessão por resultados não é sobre frieza, mas sobre foco. É a escolha consciente de não desperdiçar vida em distrações, mas de canalizar energia no que realmente muda sua realidade. É olhar para o tabuleiro da vida e perguntar sempre: isso me aproxima ou me afasta da vitória? Porque no jogo da sobrevivência e do poder, não vence quem fala mais bonito, quem parece mais inteligente ou quem coleciona intenções. Vence quem transforma intenções em fatos. O resto é apenas barulho. Se esse conteúdo abriu a sua mente e te fez enxergar o jogo da vida com mais clareza, agora é a sua vez de agir. Clique no botão de like e logo depois toque no botão Hyper, porque isso tem ajudado demais canais como o nosso a continuar crescendo e entregando conteúdo de valor. E claro, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sino. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, porque aqui você não recebe motivação vazia, mas sim estratégias reais para se tornar mais inteligente, mais estratégico e, acima de tudo, mais livre.